Teorias da conspiração ou será que são verdades que só alguns de nós têm conhecimento? É um tema que tem sido cada vez mais falado, este tema das teorias da conspiração, embora elas remontem já, enfim, desde que há história, digamos assim. Recentemente, e pegando numa história para começar, circulou pela internet uma história a propósito de Bill Gates e das vacinas, um pouco dando a entender que Bill Gates teria interesses próprios em criar um vírus que depois levasse à necessidade de uma vacina, através da qual ele poderia implementar um chip em todos nós e com isso passar a ter uma espécie de controle, ele e provavelmente mais alguns, um grupo que passaria a controlar todas as pessoas na Terra através desse chip. Bom, esta é uma de muitas teorias de conspiração que podemos encontrar. E se calhar algumas pessoas estarão agora a pensar que se eu estou a pôr aqui esta história e a falar desta história desta forma, se calhar estou a duvidar dela e se calhar, portanto, o melhor é começarem já a duvidar do que eu venho a dizer a seguir, porque estarei se calhar feito com eles. Bom, outros estarão a considerar, a maioria certamente, que a história parece fazer pouco sentido e é de difícil cabimento. Mas afinal, o que é que nos leva a acreditar em teorias ou teoriazinhas da conspiração? Olha, é comum nós ligarmos as teorias da conspiração a uma falta de confiança nas fontes tradicionais de informação, por exemplo, nas autoridades públicas. Por outro lado, elas existem, no fundo, porque nós temos necessidade de acreditar no que as outras pessoas dizem. O que é bom e fez-nos chegar até aqui em termos de desenvolvimento humano, mas tem as suas falhas. Tem estes aspectos que se podem considerar mais negativos. A nível psicológico, as teorias da conspiração envolvem crenças e envolvem a convicção nessas mesmas crenças. As crenças podem ser descritas como representações que nós fazemos do mundo que nos rodeia e que são construídas com base nas nossas experiências, enquanto a convicção diz respeito ao quanto é que nós acreditamos nessas mesmas crenças. E por vezes, aquilo que nós pensamos, que são teorias da conspiração, até podem mesmo não ser teorias da conspiração neste sentido e serem mesmo factos, o que vem complexificar um bocadinho mais tudo isto. Mas continuando, a nível psicológico, nós temos esta necessidade de compreender o mundo que nos rodeia, de sentir que controlamos alguma coisa do nosso mundo, e quando não existe informação suficiente, quando não entendemos devidamente ou não há explicação suficiente para algumas coisas, nós ainda tendemos mais a fazer o preenchimento desse vazio com informação. É algo até muito automático em nós, e é uma necessidade muito grande, é uma necessidade também de segurança, e portanto esse controle sobre o meio, o controle sobre a incerteza que existe, e portanto ambientes de maior incerteza são mais propícios a esta situação, e depois ainda nós temos a necessidade de reforçar uma autoimagem positiva de nós próprios ou dos grupos a que pertencemos. E o que é que isso tem a ver? Bom, se nós sentirmos que fazemos parte de um núcleo muito restrito de pessoas que conseguiram perceber algo que todos os outros não perceberam, isso também reforça muito essa imagem positiva. São vários aspectos que, a nível psicológico, podem predispor, de certa forma, para esta situação. Contextos de incerteza levam, por isso, a mais condições para o desenvolvimento de teorias de conspiração, porque nós ficamos mais ansiosos, ativamos mais os mecanismos automáticos, emocionais, para a tomada de decisão sobre as coisas, e por isso estamos mais sujeitos a certos enviesamentos quando tomamos essas decisões. Ou seja, quando pensamos sobre porque que algo será assim ou não, como é que tentamos resolver na nossa cabeça um problema, pois é mais fácil utilizar estas pistas. Histórias simples que preenchem estes espaços vazios por falta de informação e que nos dão mais confiança, lá está, são muitas vezes estas tais teorias da conspiração. E somos alguns de nós mais suscetíveis a acreditar nestas teorias do que noutras. À partida, todos nós podemos vir a acreditar em teorias de conspiração alguma vez na nossa vida, porque todos temos as nossas crenças e nem tudo o que acreditamos é mesmo verdade, é mesmo factual num determinado momento.
mas existem algumas características ou modos de funcionamento que são mais facilmente identificados entre as pessoas que acreditam em teorias de conspiração. Por exemplo, pessoas que tenham mais necessidade de ter certezas absolutas sobre as coisas, que tenham menor capacidade de pensamento analítico, que sofram, por exemplo, mais vezes do chamado enviesamento teleológico, ou seja, de acreditarem que tem que haver um certo sentido para todas as coisas e algo que dê uma coerência a todo o mundo. Mais individualismo também é outra característica, menor regulação emocional e, portanto, maiores dificuldades no controle das nossas emoções, e uma menor literacia, ou seja, uma menor compreensão sobre a informação que recebemos. E será que se tivermos mais estudos, mais educação, estamos menos suscetíveis? Bom, pelos vistos, se tivermos uma crença, se nos identificarmos com algo ou alguém com uma mesma ideologia, ainda mais difícil é mudar se tivermos essa maior formação. E por vezes com a agravante de utilizarmos coisas como as falácias da autoridade, que é aquela coisa de nós dizermos que eu sei muito bem o que é que estou a dizer, porque eu tenho muita experiência nisto, tenho um currículo muito grande nesta matéria, sou formado nisto e por isso sei muito bem o que estou a dizer. E porquê que então isto funciona assim? Porque esta formação de crenças, destas crenças ou as questões que estão ligadas à construção ou acreditar em teorias da conspiração são muito mais emocionais do que guiadas pela razão. E será que todos os que espalham estas crenças o fazem inadvertidamente? A maior parte das pessoas acredita nas teorias, mas não as formula, não foram estas pessoas que as conceberam. Haverá certamente pessoas que utilizam estas falhas, digamos assim, na forma como nós elaboramos o nosso pensamento para tentar, aproveitando isso, passar determinada informação por vezes em teorias de conspiração ou de outras coisas. Mas, na verdade, a maior parte de nós nem sequer tenta encontrar explicações, simplesmente ouve e dissemina informação que automaticamente preenche aqueles requisitos de preencher, dar um significado ao que está a acontecer. E ainda mais quando nós vemos repetição sucessiva de determinada história, nós passamos a acreditar mais que ela é verdade, por um efeito de acessibilidade, ou seja, há um enviesamento chamado enviesamento de disponibilidade, portanto, há maior acesso a esta informação por parte da nossa memória e, portanto, nós tendemos a acreditar mais nela. Mais ainda quando isto acontece em alguns contextos. E isso leva a uma questão. Agora, existem mais teorias da conspiração do que alguma vez existiram? Bom, eu não sei, de facto, se agora existem mais teorias da conspiração que alguma vez existiram. Mas elas têm formas de se disseminarem como nunca antes, porque agora é mais fácil espalhar notícias falsas do que verdadeiras, o que já agora também tem uma explicação psicológica, mas e porquê que é mais fácil? Porque temos, por exemplo, redes sociais que rapidamente permitem que esta informação se espalhe. A internet acelera o processo de disseminação e cria condições ótimas através de certas redes sociais. Há a criação de bolhas que são, digamos assim, os nossos amigos, e onde os enviesamentos de confirmação e disponibilidade se juntam e permitem-se ingrar isto. De confirmação porquê? Porque significa que nós estamos numa rede, a rede com pessoas com as quais partilhamos muitas coisas em comum, coisas em que acreditamos em comum, crenças, gostos, interesses, e são estas pessoas que, onde está a circular esta mesma informação e pode ser repetido. Esta informação é repetida. E, portanto, é repetida e é de acordo com aquilo que provavelmente são as nossas crenças, porque isto é um grupo de pessoas que partilha coisas em conjunto connosco. Ou seja, nós tendemos a confirmar, é uma tendência que nós temos, a confirmar aquilo que já sabemos, e muito mais do que a infirmar. Logo, quando esta informação aparece numa bolha da nossa confiança, estes efeitos juntam-se. É, portanto, um espaço propício a confundir-se os factos, ainda mais com as opiniões ou com as verdades alternativas, que também é algo que muitas pessoas não diferenciam. Uma coisa são factos, outra coisa são opiniões. E depois o problema de que, hoje em dia, a informação é muito mais disponível, há muito mais informação disponível por imensos canais, e isso significa problemas na nossa capacidade limitada de processamento de informação, o que nos leva cada vez mais, quanto mais informação nós tivermos de processar, mais nós tendemos a usar pistas apenas, a ler só algumas coisas, a fazer leituras na diagonal. E isso é, portanto, uma leitura mais intuitiva e logo com muito mais possibilidades de enviesamento.
E conseguiremos nós prevenir? Será possível prevenirmos estas situações? Bom, mais literacia, mais desenvolvimento de pensamento crítico, não ter expectativas de mudar a forma como as pessoas pensam, simplesmente discutindo argumentos online, também será uma boa forma. Aumentarmos a confiança nas autoridades e nas instituições públicas, sermos empáticos com aquilo que as pessoas estão a pensar, com aquilo que as pessoas estão a sentir, informar, explicar com mensagens simples e diretas, repor e voltar a repor sempre, mas sempre, os factos, mas sem fazermos uma oposição deliberada às falsas narrativas que podem ter um backfire, simplesmente por o fazermos dessa forma. Rotular simplesmente o falso não chega, pois pode não ser suficiente para alterar as memórias. E há um psicólogo, Van der Linden, que desenvolveu uma teoria, a teoria da inoculação, que está a ser testada com alguns resultados promissores, que é precisamente nós gerirmos esta situação também como uma vacina, colocarmos no fundo, desde o início, uma maior compreensão, desenvolvemos maior compreensão entre as crianças e jovens de como é que se desenvolvem teorias da conspiração, como é que se desenvolvem notícias falsas e, com isso, colocando cada vez mais, desde o início, a saberem como é que isto é feito, estão mais aptos para as detectarem. É uma possibilidade. Estas teorias têm consequências negativas para a saúde, as teorias da conspiração também, não acreditar nas vacinas, por exemplo, ou em conspirações à volta destas é um problema, ou acreditar em conspirações à volta destas é um problema de saúde pública, e é um exemplo. E será tudo isto que eu disse será isto mesmo que eu agora acabei de dizer, parte de uma teoria da conspiração como forma de branquear as próprias teorias da conspiração? Bom, não. Isto é ciência. E por isso, sendo o que conhecemos, hoje, sobre o que pensamos, sobre o que decidimos, sobre o que percepcionamos, sobre a forma como nos comportamos, na verdade, amanhã, podemos descobrir algo mais ou diferente e até o contrário daquilo que agora estou aqui a afirmar. Mas isso é ciência, e é por isso que em ciência estamos sempre a questionarmos e a colocar em causa as teorias vigentes, as próprias teorias da própria ciência, mas com um método, com factos, separando a evidência da causalidade, ou da correlação, ou das experiências singulares que cada um de nós pode ter, demonstrando transparentemente como é que nós chegamos ao conhecimento que temos, e não com base simplesmente nas nossas crenças, credos, ou apenas em intuições. E estas ideias que agora aqui falamos, que são mesmo ideias que valem a pena espalhar. Ao contrário das teorias da conspiração. Obrigado.